Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico, continuando a série Fenômeno de Línguas, com base no livro que eu já apresentei para vocês, Movimento Moderno de Línguas. No capítulo 1º, o autor fala sobre o exame histórico do falar em línguas estranhas. Para a gente compreender plenamente o movimento atual, segundo ele, é necessário ter conhecimento prático da história do fenômeno. Como eu disse, o falar em línguas não tem origem cristã, sendo que a história ela não entra aqui no campo da fé, e sim na forma de um relato, porque a história presta um depoimento. A história só pode relatar o que aconteceu ou o que não aconteceu. Ela não pode, vou dizer assim, providenciar um teste absoluto da realidade ou da genuidade, nem tampouco providenciar uma norma de fé para as pessoas. E em todas as circunstâncias e até mesmo experiências espirituais, a gente sabe que somente as escrituras providenciam uma base segura de doutrina e vida. Mas acontece que a gente está falando de um fenômeno que é descrito através, naturalmente, de uma observação e que foi documentado. Dito isto, a gente pode afirmar, com todas as letras, que a glossolalia não é uma coisa particular de uma religião cristã. Ao contrário, relatos de sua ocorrência acham-se nas religiões e filosofias não cristãs, tanto do passado como do presente. Tais relatos podem ser completa ou parcialmente verdadeiros ou totalmente falsos. A gente não entra nesse mérito. A fenomenologia da religião, ela tem essa premissa de observar e descrever o fenômeno, não de emitir julgamento, tampouco juízo de valor sobre aquilo que está sendo observado. A gente pode aceitar ou não a evidência histórica, documental, mas acontece que isto, por si só, não determina qual é a origem, isto é, qual é a fonte. Aliás, eu não tenho a preocupação de dizer se a fonte é divina, psicológica, quando não diabólica. Isso vai depender muito da pessoa. E eu quero transferir isto para o meu ouvinte, porque você precisa fazer uma avaliação, não apenas pelo que você ouve, mas mediante um estudo, uma análise criteriosa. E se você for fazer um exame depois do falar em línguas na Bíblia, você vai ter aí sim um parâmetro seguro, que é a própria palavra de Deus. Agora, no tocante a estas manifestações de línguas milhares de anos antes de Cristo, a gente precisa tão somente escutar o que está escrito e que chegou até nós, entendendo que é algo documental, não é necessariamente uma matéria de fé. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, a glossolalia cristã, ela se se ela é verdadeira, como de fato a gente pensa que é, a cristã teve sua fonte em Deus. Já a glossolalia não cristã, a gente entende que não teve a origem em Deus, mas se será necessariamente em Satanás? Será que é uma ação satânica sempre? Pode ser que sim, em alguns casos, pode ser que não. Pode ter realmente uma origem psicológica, dentro de uma cultura que as pessoas absorvem vários elementos culturais e vão introduzindo e acaba, vou dizer assim, usando como um gatilho para ter uma sensação prazerosa, um momento de êxtase e assim por diante. Agora, eu não vou, nesse momento, entrar nesse detalhe, mas a gente precisa entender que o falar em línguas estranhas aqui pode ser, por exemplo, simulado, até mesmo nas religiões não cristãs, pode ter uma origem satânica,
pode ser atribuída a uma divindade. Não estou falando que necessariamente se refere a Deus, mas a uma divindade conforme a concepção daquele grupo. Então a gente só vai salientar. O que eu quero agora terminar com este vídeo dizendo o seguinte, que a experiência por si não pode ser o teste da sua fonte, porque cada grupo religioso vai alegar que vem de uma certa deidade ou divindade. Lembrando que no Brasil, além de citar alguns deles, eu posso mencionar o grupo de Mórmons. Os Mórmons, que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, é tido pelos evangélicos, pelo menos na sua maioria como seita, eles também falam línguas. Então, não é apenas os esquimós que falam em línguas nos cultos ancestrais, não é apenas aquela gente lá do voodoo haitiano que fala em línguas, não é apenas o católico carismático, não é apenas o muçulmano, o hinduísta, o shintoísta, não é apenas aquele grupo judeu racídico que fala em línguas, não é apenas algumas pessoas do chamado baixo ou do alto espiritismo que falam em línguas, temos até, entre algumas seitas, os mormons que falam em línguas. E a gente está simplesmente observando esse fenômeno. Espero que você tenha compreendido essa minha proposta e a gente agora vai passar no vídeo seguinte sobre os relatos de uma forma mais detalhada, um a um, para que você possa acompanhar. Desta forma, eu espero oferecer não apenas alguns dados, mas também informações que são preciosas para aqueles que apreciam a leitura, o estudo e, sobretudo, a pesquisa sobre esse evento que eu acho que é digno de ser observado, de ser descrito e de ser, sobretudo, conhecido. Até porque o desconhecido causa medo, mas a partir do momento que você conhece, você sabe com que está lidando, aí já muda de figura, você fica muito mais tranquilo, sabedor do que se passa, independente da fonte.